Defensoria Pública do Distrito Federal, por meio da Diretoria de Qualidade de Vida, apresenta hoje o quadro Entrevista com Especialista. E hoje temos o prazer de receber a doutora Flávia Rangel. Eu sou Cristina Molica, uma mulher branca, de cabelos castanhos e baixa estatura. Estou aqui também com a minha colega de trabalho, a diretora de Qualidade de Vida no Trabalho, Larissa. Olá, eu sou Larissa Pedrosa Nascimento, sou uma mulher alta de 1,77 m, pele clara, cabelos grisalhos e um sorriso enorme. Doutora Flávia, por favor. Olá, prazer, sou Flávia Rangel, psicóloga, uma mulher branca, de estatura baixa e cabelos castanhos. Um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso e hoje a gente vai falar sobre segurança do trabalho. Eu queria fazer a primeira pergunta, que é justamente a gente entender o que é isso. O que é segurança do trabalho? Ok. Segurança do trabalho, ela é um sistema que deve ter em todas as empresas, é algo formalizado dentro de uma Constituição, dentro da Constituição Federal. Então, existem várias leis, né, que embasam a segurança do trabalho. E tem também a questão das normas regulamentadoras, né, que embasam para que a segurança do trabalho seja realmente algo executado dentro de normas e técnicas. Então, é algo bem formalizado dentro de uma Constituição. Então, é algo técnico para que as empresas possam estar atuando, né? Uma das coisas é não só a integridade física, mas também a integridade mental do trabalhador que está dentro das empresas. Então, é como se fosse uma norma para regulamentar esse trabalhador em seu ambiente de trabalho. Então, assim, desde a questão de equipamentos de proteção individual para pessoas que trabalham em construção civil, obra, proteção mesmo de vida, até a proteção da parte mental, da parte social. Então, hoje, né, a gente está vendo uma grande mudança nessa questão da segurança do trabalho. Tanto é que, há um tempo atrás, a segurança do trabalho era muito focada, até tem ainda, né, pessoas que trabalham diretamente com isso dentro das empresas, que são os técnicos de segurança do trabalho, onde eles vão fazer normas, treinamentos, eles vão dar palestras de como é que a gente pode ter mais segurança no ambiente de trabalho. Hoje, com as normas regulamentadoras, isso tem mudado de uns tempos para cá, né? E a grande mudança, e que a gente vai conversar bastante hoje, são as novas normas, que é a NR1, que é uma norma regulamentadora que vai mudar agora, em maio, vai ter vão entrar novas, como é que se fala? Novas questões, né, que vão ajudar e muito nas questões psicossociais, né, psicológicas realmente. Então, assim, houve um grande boom para essa área, para a parte psicológica do trabalhador no seu ambiente de trabalho. Por quê? Porque a gente tem observado, de uns tempos para cá, que, por exemplo, uma pesquisa da USP determinou que 60% dos trabalhadores estão em sofrimentos psíquicos, saem de seus trabalhos, estão sendo afastados por motivo de ansiedade, por motivo de depressão. E nós verificamos que as empresas precisaram olhar para este lado, para essas patologias de uma outra forma. E a NR1 vem para formalizar isso. Algo que antes não era tão vista dentro acho que o adoecimento psíquico ele acontece desde sempre. Mas a gente não dava a mesma importância como tem dado nos dias de hoje. E as pesquisas, as ajudas que a gente vem tendo com as evidências científicas de que o trabalho adoece psicologicamente, é fato de que tem que ter uma visão mais focada para esse indivíduo dentro do seu ambiente de trabalho. Então, e eu acho também que hoje os gestores, as pessoas, elas estão mais sensíveis a esse tema também. Por quê? Porque
a gente tem visto que não só o nosso colega, né, não só as pessoas que estão em volta da gente, mas a gente também, né? A gente se sente sobrecarregado e, de repente, alguns ajustes podem melhorar essa condição, né? E é isso que a gente pode vir a ter, né, depois que a NR1 mudar esses conceitos a partir de maio. Flávia, e olhando para esses indivíduos, né, como que a psicologia pode ajudar na segurança do trabalho nas instituições, das empresas? A psicologia ela já está um pouco presente na maioria das empresas através dos seus RHs, né, que é os recursos humanos, que muitas vezes são psicólogos, que desde o primeiro momento que o funcionário ou o servidor entra, ele acaba passando por um processo ali de seleção e ele deveria ser acompanhado, assim, no sentido de avaliação de desempenho, ver como é que ele está, né, se desenvolvendo dentro daquela empresa, se há muito Absenteísmo, obrigada. ou presenteísmo, né? Que é a falta, né, constante por algum motivo específico, a questão do turnover. Então, isso é, sim, uma função nossa, assim, enquanto psicólogos, dentro da organização. E os treinamentos, a sensibilidade de verificar qual o momento da gente, né, conversar sobre alguma coisa, de ensinar mesmo. É um papel educativo. Eu vejo a psicologia muito mais um processo educativo, né, em todos os sentidos, até dentro da clínica, quando você vai a um terapeuta, você vai aprender, né? E dentro de uma empresa, eu acredito muito que é por aí. É um processo de dar sensibilidade do psicólogo, de orientar seus gestores, que às vezes não têm essa visão psicológica dos seus colaboradores, dos seus pares, de quem você está junto, né? Então, o psicólogo, ele estaria nesse papel, inclusive de formação de gestores, né? Que a liderança é algo que é também aprendido e às vezes a gente não está ainda É um processo educacional sempre. E eu vejo o papel da psicologia muito forte nesse ponto da educação, da verificação, da análise. Né? A gente, né, dentro das empresas, usa várias ferramentas que podem ajudar. Por exemplo, pesquisa de clima, questionários dentro dos setores para saber... Né? Não é uma questão, vou falar mal do meu chefe. Não, eu vejo muito um papel de integração. O que a gente pode fazer para melhorar o ambiente de trabalho, para que fique mais viável, né? Para que a gente tenha uma visão mais sensível com o outro. Que maravilha. E falando desse adoecimento no ambiente de trabalho, eu vou perguntar quais seriam as doenças psicológicas mais comuns, mas também enfatizar também como psicóloga, né? Somos psicólogas também de formação, da importância da saúde mental dentro do ambiente de trabalho, da importância da saúde mental dentro das empresas e principalmente dentro aí da nossa realidade enquanto servidores públicos. E a gente tem algumas características muito específicas dentro desse trabalho no serviço público, né? Mas falando do público em geral, quais são as doenças mais comuns de trabalho? A número 1 seria o burnout, né? Que eu acho que é a que mais aparece nos consultórios e dentro das empresas. Assim, as pesquisas demonstram que é o esgotamento total. Às vezes a gente confunde um pouco o cansaço com o burnout, né? A gente tem que diferenciar. Porque cansaço é algo natural, né? A gente acorda cedo, vai para o trabalho, às vezes tem que, né, chegar em casa, ainda fazer várias coisas. E a gente tem que diferenciar do esgotamento. O esgotamento mental exaustivo é que chega a um burnout. Chega a ser, assim, paralisante em alguns momentos. Então, o burnout é que a gente vê que tem o maior índice dentro do adoecimento psicológico dentro das empresas. E fora a ansiedade, que também transtornos de ansiedade são muito gerados por essas condições, e depressão, né? Se eu pudesse pontuar, seria essas. O processo depressivo é um processo também perigoso, né? E que a gente precisa estar bem atento enquanto empresa, enquanto, né, local de trabalho. E
Tem coisas simples que a gente pode fazer, né? E a gente, às vezes, passa desapercebido. Um olhar para alguém que mudou o comportamento, trabalha do seu lado e você vê que não está com comportamento dentro do que costuma ter. Eu acho que isso, sim, é um ponto de ajuda, porque a gente não precisa, como você falou, o papel do psicólogo, o psicólogo ele não precisa estar 24 horas olhando tudo que acontece. A gente também pode ser um pouco esse agente de modificação dentro do meu ambiente de trabalho, né? Se eu me coloco nessa posição de estar ali também com uma empatia com o outro que está perto de mim, que o meu colega não está bem, então eu, de repente, ir para o meu chefe, olha, ele não está bem, ele está precisando, né, ou sair mais cedo. Tem uma história interessante de uma colega que contou que ela percebeu que um funcionário dela específico, que era um funcionário muito bom, que ele estava passando, ele não estava entregando do jeito que deveria entregar, né? E ela teve a sensibilidade de ver, não tá, ele não é ele, né? Não é ele que está aqui. Então, ela teve o cuidado de chamar e perguntar para ele, olha, você é um excelente funcionário, mas eu estou vendo que tem alguma coisa acontecendo. E ele negou, não, tá tudo bem. E ela insistiu e, enfim, descobriu que ele estava com um problema sério com a esposa estava doente e ele era um funcionário de uma região, as pessoas que ficam, né, colocadas numa cidade e ficam um tempo e depois volta. Ela se disponibilizou a ir para esse lugar, a ficar no lugar dele, e ele voltou para casa, passou uma semana em casa para resolver, que a situação dele era séria, e voltou normal. E é esse tipo de coisa que a gente precisa estar atento, né? Quem realmente está com um processo assim, difícil, porque eu sempre digo, né? Se a gente não está bem em casa, a gente não vai estar bem no trabalho, né? Uma coisa, a gente tem que... Não tem isso, de entrei no trabalho, eu mudei a chave, né? Então, isso é um trabalho nosso, enquanto gestores, mas é um trabalho de cada um também. E é um trabalho de um colega que está do lado, que está percebendo alguma coisa. Então, na verdade, a gente precisa ter uma rede de apoio, né? A gente tem que se apoiar. A gente, enquanto... eu estou vendo que eu não estou bem, para eu procurar ajuda, e hoje, né, a NR1 vai proporcionar esse acesso mais fácil a essa ajuda. É eu poder falar com um colega meu do lado, ó, o que você acha? Né? E falar com o chefe se for preciso. Então, a gente precisa ter essa rede de apoio, porque saúde mental é isso, né? É a gente ter essa visão global do que está acontecendo com a gente, né? E é esse ser integral, né? Isso. Que é esse mito de que, como você disse, aqui eu sou uma pessoa, no trabalho eu sou outra, né? Em outro ambiente eu sou outra, isso realmente Sim. não encaixa nesse mundo de hoje, né? E aí você estava falando das doenças psicológicas e os riscos psicossociais. Elenca pra gente aí o que você traz de destaque. Os riscos são, por exemplo, assédio moral, né? A questão do ambiente em si, como é que está esse ambiente. A gente tem que a gente enquanto gestor, sempre se perguntar, né? Lógico que a gente às vezes confunde saúde mental com, eu já ouvi, não, porque é muita coisinha, é muito detalhe, é muito, vou falar uma palavra que vai ficar um pouco chula, mas é muito mimimi esse negócio da questão psicológica. Mas, assim, a gente precisa também olhar o nosso ambiente dentro do que a gente pode dar, dentro do que a empresa se propõe a dar. Então, um ambiente saudável, né, um ambiente promissor, um ambiente que gere a questão do desenvolvimento pessoal. E isso, sim, eu acho que é um fator que a gente precisa estar sempre analisando. Como é que está esse ambiente que eu estou oferecendo para os meus colaboradores, para os meus servidores, enfim, né? Então, eu acho que o cuidado do ambiente em si, do cuidado de que esse ambiente seja um ambiente que eu me sinta acolhida, que eu me sinta bem. Você imagina, é um ambiente que você vai todos os dias, você passa mais tempo do que a sua própria casa, né? Então, tem que ser um ambiente que você se sinta acolhido dentro das possibilidades, né? Tanto que a gente precisa ter assim, luxo. Não, a gente precisa ter o acolhimento que aquela função e que aquele ambiente de trabalho possa me proporcionar.
um ambiente seguro, né? Seguro. Faz toda a diferença, né? Uma segurança psicológica faz toda a diferença. Sim. É muito interessante quando você traz a percepção dos colegas que podem colaborar um com os outros, dos próprios gestores que podem perceber que alguma coisa está diferente. E também tem aquela hora que a gente se acha um pouco estranho, Sim. né? Como que a gente consegue perceber que, de alguma forma, o trabalho está afetando a gente começa, então, a desenvolver alguns sintomas, ou a gente talvez esteja já na etapa das consequências, não percebeu a importância de intervir. Como que a gente, enquanto servidor ou funcionário, trabalhadores do dia a dia, conseguimos perceber que a gente está começando ou já está engajado aí em algum adoecimento por conta do trabalho? Sim, primeira coisa é quando você muda o sentimento ao ir trabalhar. Sei que tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está, mas geralmente a gente acaba acostumando o trabalho, né? A gente gosta de trabalhar, a gente gosta de ir trabalhar. Então, isso é um ponto já de atenção, né? Assim, as coisas que você fazia antes, se você continua fazendo, estou muito desatenta, né? Tendo angústia, às vezes tem sintomas físicos, taquicardia no meio do trabalho, no meio de um trabalho que você está acostumada, esquecimentos, né? Vontade de chorar, às vezes você está no trabalho, vem realmente um choro que você não sabe, né? E vontade de não ir trabalhar, assim, com muito mais intensidade do que, lógico, a gente dá de férias, aí no dia assim, não quero trabalhar, isso é normal, mas a vontade realmente, você tem que diferenciar a questão do que pode vir a ser uma patologia do que é algo usual, né? Algo de todo ser humano. Então, é muito importante você ter, que eu sempre falo, a gente tem que se conhecer, né, um pouco. Autoconhecimento, e não é utopia quando eu falo de autoconhecimento, né? Não é aquela coisa difícil, eu gosto de chocolate e não gosto de maçã. É assim, é coisas nesse nível que a gente precisa saber, né? Se eu gosto de azul, se eu gosto de vermelho, e eu saber quem eu sou, se eu consigo fazer aquele trabalho, se eu não consigo fazer aquele trabalho, se eu não consigo, como eu posso buscar fazer aquele trabalho. Então, autoconhecimento é coisas que a gente tem que saber da gente, sabe? E isso tem que estar muito forte, sabe? Dentro da gente, porque quando vem alguma coisa que não condiz com o que eu sou, eu tenho que saber, não sou eu ali. E ponto, né? Essa não sou eu, você não me conhece, essa não sou eu. E através desse autoconhecimento, a gente vai sabendo que, bem, hoje eu não estou bem, não é normal eu estar assim. Porque eu sempre faço isso aqui muito bem. Então, esse cuidado, né? Esse olhar para nós. Então, se a gente pudesse começar assim, comece por onde? Para um pouco e pensa sobre você, sobre quem você é, para que você possa entender melhor como é que você está, onde está a sua saúde mental. E se precisar, peça ajuda. Às vezes, uma ajuda, às vezes a gente acha que tem que pedir ajuda, é só o psicólogo. Às vezes você pede ajuda para um amigo, você pede ajuda para um chefe que seja mais aberto, né? Você pede ajuda, sei lá, para o seu marido. O importante é você falar, externar o que você está sentindo. Não guardar para você. Porque pode ser alguém pode te ajudar com uma palavra, até com uma ideia de como você pode resolver aquilo. Como a gente poderia trabalhar na prevenção? Eu consigo visualizar muito claro a questão da prevenção quando a gente tem o equipamento de segurança, Sim. né? E em outros sentidos, né? A questão do adoecimento mental, pode ser até a questão mesmo do equipamento necessário. Como que a gente pode prevenir o adoecimento no trabalho? O adoecimento do trabalho, a gente pode prevenir. A primeira coisa seria um ambiente adequado para as funções executadas. Cada um tem uma função e a gente precisa, né? Reduzir a questão do conhecimento. Eu acho que todo mundo tem que ter o conhecimento necessário para a função que executa. Então, eu acho muito importante que a gente esteja preocupado com isso, com os nossos colaboradores, e às vezes é um treinamento, até uma indicação, olha, por que você não busca esse conhecimento? Eu acho que
conhecimento, né, traz luz para a gente, assim, alivia muitas coisas. E às vezes a gente não tem... Que a gente pode, né? A gente pode conhecer o que a gente quiser, que a gente tem essa capacidade. E eu acho que esse olhar dos gestores para o outro poderia ser muito por esse meio, assim, de orientações, de buscar... Que quando a pessoa, né, ela quer esse conhecimento, ela vai buscar. Então, eu acho que essa rede também de apoio, de conhecimento sobre o que você faz ajuda muito, né? E o cuidado consigo mesmo. Então, assim, é muito importante a gente chegar nesse ambiente com uma boa prática de exercício físico, uma alimentação adequada. Eu sempre digo, né, que a gente, para ter uma saúde mental equilibrada, a gente tem que ter alimentação e exercício em sintonia, né? Eu acho que a gente precisa ter esse cuidado, né? Eu sei que é complicado, às vezes a gente entra muito cedo no trabalho, sai muito tarde, mas também é um ponto de prevenção. Aí é a gente com a gente mesmo, né? É algo que a gente precisa olhar para a gente e ver que todo esse combo que eu acabei de falar ajuda muito a prevenir, né? A gente tem que ter esse foco. Saúde mental tem que ser um foco para a gente. Porque sem a saúde mental, a gente não consegue, né, desenvolver todas as ambições que a gente tem na vida, né? E esse tem que ser o nosso foco. Então, é esse cuidado, esse olhar, esse se cuidar. Eu, enquanto chefe, cuidar do que eu possa proporcionar para quem trabalha comigo, dentro do que é previsto. A gente não está pedindo uma cama no meio do trabalho para ter, né, dormidas no meio do expediente. Não é isso. A gente não precisa disso. A gente só precisa dar o que é previsto dar, com orientação, com acompanhamento, com cuidado, com assertividade, né? Eu gostaria de colocar essa questão, né? A gente deve ser assertivo. Pouco se faz hoje uma liderança de autoritarismo. Então, a gente falar com assertividade é algo que gera realmente respeito. Agora, autoritarismo gera medo. Então, a gente tem que ter muito cuidado também com esses estilos de liderança. Que estilo de liderança você está usando para os seus colaboradores, né? Isso é um ponto também a ser observado. Flávia, eu acho muito bacana todos esses pontos que você coloca, né? E a gente passa pela segurança psicológica, a gente passa pela segurança física, a gente passa pelo autoconhecimento, né? A gente passa pelo cuidado com o outro, por esses momentos que a gente precisa se dar, seja de alimentação, porque às vezes a gente fica 8 horas, 6 horas, 8 horas, né? Ter essa pausa de alimentação e ter uma pausa para respirar também, né? A gente tem falado também em outros momentos da importância física, né? Da ginástica laboral, por exemplo, onde a gente possa, durante essas horas, trabalhar sim, mas também respirar, fazer algum tipo de movimento, que a gente possa não ficar só ali engessado, que a gente possa trocar experiências com os colegas, que isso é muito legal também, né? Que a gente tem essa segurança de contar alguma coisa, seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim, né? Que essa abertura, ela vem não é só de um momento difícil, ela também vem numa conversa leve, que ela pode acontecer, né? Eu queria te agradecer demais. É muito importante ouvir o que você está dizendo. É muito importante que as pessoas se conscientizem disso, né? Porque a gente sofre isso todos os dias. Que tal a gente levar isso de forma mais leve, né? Sim. Eu queria passar a palavra, então, para a Larissa, logo depois para a doutora Flávia, para que a gente já encaminhe, então, para o nosso final. Ok. Bom, acho que a gente fala de um tema que é importante, precisa ser visto, revisto, revisitado. E te agradeço por trazer, né, com tanta clareza, simplicidade, né, e alegria o que é possível dentro não só da gente, mas também das instituições ter esse olhar cuidadoso e atencioso, não só para as práticas do trabalho em si, entregas, prazos e tantas coisas que são super importantes, mas para esse ser humano que está ali, né, e que faz parte desse processo.
e que é fundamental. Então, é muito bom poder te ouvir. Agradecemos, né, como a Cris colocou nas palavras dela, o seu tempo, a sua disponibilidade para a gente poder dizer desse tema que é tão importante aí, vinculado com a NR1, que é esse grande destaque, né, para essa área. Gente, muito obrigada, foi um prazer estar aqui. E se falar, para a gente finalizar, que o trabalho enobrece o homem, né? O trabalho a gente precisa do trabalho. O trabalho faz parte também da nossa saúde mental. Ele tem que estar incorporado a ela. Então a gente precisa ter essa visão sistêmica, né? Desse homem integrado no trabalho, na nossa família, na nossa vida pessoal. Eu sei que é difícil, mas cada um desses pontos eles têm que ser visto de uma maneira única e inegociável, né? Porque todos esses pontos são muito importantes. Então, sempre, como eu falo, né? Cuide de você para cuidar do outro. Porque se a gente não respira, ninguém respira. É igual a máscara de oxigênio lá do avião, né? Então, a gente tem que cuidar da gente primeiro, para que a gente possa estar dentro dos ambientes, até, quem sabe, ajudando outras pessoas. Tá bom? Obrigada. Flávia, muito obrigada. Eu queria finalizar o quadro dizendo que a Diretoria de Qualidade de Vida proporciona um acolhimento ao servidor. Então, muitas vezes esse servidor pode estar diferente consigo mesmo ou dentro do ambiente de trabalho, e a gente abre ali as nossas portas para conversar com esse servidor da Defensoria Pública, e o nome desse projeto é acolhimento. Então, eles são acolhidos por psicólogas em sessões individuais, em ambiente seguro. Esse agendamento ele pode ser pedido, inclusive, pelo chefe, né? Pode ser o próprio integrante que sente essa necessidade, não necessariamente precisa estar adoecido para isso. Às vezes é uma conversa pontual que ele precisa ter com alguém, e a gente está com especialistas na área e abrindo essa conversa para quem precisar. Muitas vezes existe um adoecimento e os colegas podem fazer essa indicação, então existe a possibilidade de buscar através dos nossos contatos ou via o nosso serviço eletrônico de informações, onde a gente vai atrás desse servidor, desse integrante, para tentar, então, ajudá-lo. Gente, muito obrigada, Larissa, doutora Flávia. E assim a gente encerra mais um episódio do quadro Entrevista com Especialista da Diretoria de Qualidade de Vida no Trabalho.